Olá, alunos e alunas de Hermenêutica, do 8º período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão sobre hermenêutica jurídica a partir do Estado social e como o Estado social transforma a perspectiva da hermenêutica jurídica. Então, nós vimos que até o início do século XX, até por volta de 1920, não havia uma preocupação muito forte com a questão constitucional. Então, por meio da Constituição de Weimar, quando há uma transformação gigantesca na forma de pensar a própria sociedade, de pensar o direito como um todo, que a Constituição passa a ser motivo, objeto de preocupação quanto à sua interpretação. Inclusive com a construção de métodos especiais de interpretação da Constituição, que vai se dar, que vai começar durante o período de Weimar, mas em razão do nazismo, esse debate será abortado e retomado depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 45, com maior impacto, com maior aprofundamento a partir da década de 60. Então, isso vai acontecer porque agora a Constituição ela vai passar a ter outro papel, vai incorporar direitos sociais que vão exigir do Estado e da própria sociedade intervenção no que antes era considerado domínio privado. Então, direito à saúde, educação, previdência social, uma série de direitos que vão exigir, portanto, a intervenção do Estado no setor privado, no domínio privado, invertendo-se, inclusive, o polo em que o setor público, o âmbito público, o espaço público ganha maior relevância e o espaço privado fica um pouco reduzido nesse momento. Mas antes de trabalharmos esses princípios específicos de interpretação da Constituição, vamos retomar aquele debate que havíamos feito, que estávamos fazendo, quanto à interpretação jurídica em geral. Nós vimos que o início do século XX vai entrar, o século XX vai entrar com essa discussão entre formalistas e adeptos da escola do direito livre. E é nesse debate, é nessa discussão que aparecerá a figura de Hans Kelsen, uma figura central para a questão do direito e da teoria do direito, e inclusive da própria interpretação jurídica. Kelsen dirá que, na verdade, os dois lados da controvérsia estão equivocados. Tem a sua parte de acerto, mas tem também a sua parte de erro. Em relação aos formalistas, a parte de acerto é a exigência de controle da atividade jurisdicional. Juízes, intérpretes não podem interpretar o direito da forma como eles bem entendem. No entanto, eles erram na medida em que estabelecem a ideia segundo a qual métodos seriam capazes de levar a uma única resposta ou a uma única interpretação do direito. Por outro lado, os adeptos da escola do direito livre acertam ao criticar esse formalismo, ao criticar essa noção de método, mas por outro lado erram ao dizer que o juiz pode ir além do direito, interpretar com base na sua própria vontade, buscando a justiça. E é nessa discussão, então, que Kelsen vai propor a sua perspectiva de interpretação, que se encontra no capítulo 8º da teoria pura do direito. De acordo com Kelsen, nós teríamos, então, intérpretes que buscam apenas conhecer o objeto interpretado, é a chamada interpretação cognoscitiva ou cognitiva, ou ainda a interpretação como ato de conhecimento. Essa interpretação que busca apenas conhecer, ela é feita por aqueles que não têm a autorização jurídica para a tomada da decisão, os chamados intérpretes não autênticos.
Porque, de acordo com Kelsen, somente aqueles que foram autorizados pelo sistema jurídico a criar direito com a sua decisão podem criar direito ao decidir. Né? São os órgãos do Estado que receberam a autorização normativa para, ao interpretar os textos normativos, criar direito novo. Né? Portanto, na perspectiva kelseniana, e ele está certo nesse aspecto, juízes criam direito, né, com a sua interpretação. Aqueles que não foram autorizados a criar direito com a sua interpretação são chamados intérpretes não autênticos. Eles realizam a interpretação como ato de conhecimento. Eles buscam apenas conhecer o fenômeno jurídico. Já aqueles que foram autorizados a criar direito com a sua interpretação, né, e aqui nós vamos nos centrar na figura do juiz, são chamados de intérpretes autênticos. A sua interpretação não busca conhecer, e sim decidir, com base na vontade, na sua vontade. Portanto, é uma interpretação como ato de vontade, ou ainda uma interpretação volitiva. Né? Embora aparentemente não haja relação entre essas duas interpretações, esses dois tipos de intérprete, na verdade, Kelsen dirá que o intérprete não autêntico, e aqui principalmente a ciência do direito, ela, ao conhecer o objeto, né, ao fixar as interpretações dos textos normativos, ela vai fixar as possibilidades normativas, criando-se um quadro, uma moldura de alternativas. No entanto, a ciência do direito não foi autorizada a criar direito. Portanto, quem vai, né, escolher, dentre as possibilidades construídas pela ciência do direito, será o intérprete autêntico, o juiz, que por um ato de vontade vai escolher, dentro daquelas possibilidades estabelecidas, a que se tornará direito vinculante. Né? É esse espaço, é essa liberdade conferida para o juiz tomar a decisão dentro dessas possibilidades construídas previamente, que Kelsen vai chamar de discricionariedade. Então, a aplicação jurídica, ela seria uma aplicação discricionária, porque os juízes estariam limitados apenas por um quadro de possibilidades. E dentro desse quadro, dentro dessas possibilidades, ele poderia escolher aquela que ele achasse a mais conveniente e a mais oportuna. Né? Posteriormente, já nos Estados Unidos, Kelsen começa a se questionar se, né, o intérprete autêntico, o juiz, se ele resolver decidir fora da moldura, se essa decisão seria válida. Né? E ele promove, então, uma alteração nesse capítulo 8º da sua teoria pura do direito. Né? Alteração que chegou a nós, né? Essa alteração foi feita na década de 60, né? Em que ele coloca a seguinte questão: mas e se o juiz entender, o intérprete autêntico entender, que nenhuma das possibilidades estabelecidas pela ciência do direito na moldura é a possibilidade que o juiz entende ser a melhor, a que pode se tornar direito? Ele pode ir além dessa moldura, decidir fora desse quadro? Né? Kelsen dirá que sim, né? Ele pode. No entanto, a decisão é ilegal, mas que poderá se tornar uma decisão jurídica caso transite em julgado, ou seja, se superar todos os recursos e subsistir a todos os recursos cabíveis em direito. Né? Com isso, Kelsen dá uma girada, uma guinada, né? Um giro para o decisionismo, né? Acabando por desconsiderar seu próprio esforço de teoria da interpretação, porque agora, né, não há mais por que fazer um esforço interpretativo, já que o juiz pode, a qualquer momento,
decidir fora da moldura, desde que transite em julgado. Né? É o chamado giro decisionista ou realista que Kelsen promove, né, na sua teoria da interpretação, no capítulo 8º da Teoria Pura do Direito. Então é isso, pessoal, e aí nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!